Irmãzinha, acorda! Já era da EBD! Acorda! Irmãzinha, acorda! Não tá aqui na verdade. O que eu faço? A gente vai atrasar, a gente tem que responder ela no chat a presença. Vão brigar com a gente, o que eu faço? Ah! Lembrei daquela história da Bíblia. Deixa eu tentar. Talita Kumi! Que é isso? Meu Deus, que susto! Eu só tava dormindo um pouquinho. Deu certo! Menino, deixa eu dormir, irmãozinho. O que você quer? A gente tem que assistir EBD, a gente vai se atrasar, já é mais de 9 horas. Meu Deus! Bora! A paz do Senhor, crianças! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a tia Edna. E eu sou o tio Rafael. E nós somos aqui da Igreja Mira. Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que fica aqui em Cariacica, né, tio Isso. Rafa? No estado do Espírito Santo, Brasil. E nós queremos saudar os nossos visitantes que estão nos acompanhando aqui na tela. Sejam muito bem-vindos, crianças. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar e coloque seu nome aí no chat, tá? Para que a gente possa saber de onde que você tá falando. E não se esqueça, para começar nossa grande aula hoje, pegue aí seu livreto, sua Bíblia, revista e também a sua ofertinha. É, que não pode faltar. Não pode faltar. E nós somos professores do Jardim e vamos para a lição número 3. E para a gente começar a nossa aula, vamos orar, né, tio Com Rafa? certeza. Você pode fazer essa oração? Amém. Vamos orar todos nós? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai maravilhoso, queremos te agradecer o Senhor, ó Pai, neste momento. Pedimos, Senhor, que possa continuar nos abençoando, que nós possamos cada dia mais aprender da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. E agora vamos para o nosso livreto de oração. A paz do Senhor, crianças! Eu sou a Gigi, a girafa. E eu sou a borboleta. Tá! Hoje nós viemos aqui fazer o livreto de oração. Orando salmos. Jesus, ajuda o teu povo quando os governos são maus. Ensina-nos a confiar só em ti, não em ideias humanas, que a verdade da Bíblia brilhe mesmo em meio aos que não ligam para os ensinamentos cristãos, que sempre dependamos do que tu nos dá e sejamos felizes adoradores. Em nome de Jesus, amém! Amém! Oramos pelas crianças da Arábia Saudita. Deus, proteja as crianças que são presas por irem aos cultos e eventos cristãos. Cuide dos pequeninos que passam fome, ficam sem remédios e que têm suas Bíblias levadas. Abençoe essas famílias para que possam te adorar em liberdade. Glória a Deus! Tchau, crianças! Chegamos ao quadro Passaporte Missionário, na lição de número 3. E hoje o nosso convidado, o nosso amigo participante da viagem de hoje é o Heitor. Isso, o Heitor veio com a gente viajar na oração para um país do Oriente Médio. Qual país é o de hoje? Arábia Saudita. Isso, a Arábia Saudita. É um país da Ásia, onde a religião predominante é o islamismo. E é muito difícil ser crente lá, porque a conversão do islamismo para o cristianismo, ela é considerada algo inaceitável pela população. E as pessoas que se convertem lá, elas são expulsas das suas famílias, perdem suas heranças, são colocadas fora do mercado de trabalho, então vivem uma situação muito difícil. Então nós temos que orar, Heitor, porque os cristãos lá precisam ser fortalecidos, porque não é fácil ser crente naquele lugar. E que mais pessoas possam conhecer o amor de Deus, conhecer a salvação em Cristo Jesus e serem salvas para a glória do nosso Deus. E lá
é muito difícil. Então nós temos que orar, né? Crianças como vocês, sofrendo perseguição, sofrendo perigos, porque aceitaram Jesus. Triste, né? Mas nós vamos orar, né? Para que eles não percam a fé, né? Isso mesmo. Então vamos colar. Eu já colei a minha. Vamos lá, o Heitor. Vou ajudar o Heitor a preencher aqui o passaporte de hoje para ficar bem completo, né, Heitor? Ficar bem bonito. Deixa eu segurar para você. Cola aqui. Isso mesmo. Para a glória de Deus, nós vamos estar sempre lembrando de orar, porque esses irmãos nossos precisam. Mostra pro pessoal como é que ficou. Precisam muito das nossas orações. E nós somos missionários. Criança pode ser missionária? É claro que pode, né? Talvez você não vai lá na Arábia Saudita, mas você está aqui no Brasil orando. Não é isso mesmo? Não é? Porque a principal tarefa desse quadro qual é, Heitor? Orar. Isso mesmo, é orar. Então, nós contamos com vocês, crianças, para orar por esses países, né? Para que o amor de Deus alcance mais pessoas nesses países onde é tão difícil falar do Evangelho. Não é isso, Heitor? E, ó, nós contamos com vocês. Tira a foto bem bonita, faz uma pose aí. Isso. E manda lá no grupo do WhatsApp da sua turma, combinado? Ó, não deixa a gente viajando sozinho, né, Heitor? Vocês têm que participar com a gente, hein? Não fica aí boiando. Tem gente que viaja na maionese. Não pode, né? Tem que viajar na oração. Combinado? Combinado, Heitor? E é isso aí. Nós voltamos domingo que vem numa próxima viagem num outro país, para a glória de Deus. Tchau! E agora vamos ver qual a criança gravou o nosso texto áudio. Será que eles gravaram, tia Edna? Será, tio Rafa? E assim, Quero você ver. gravou? Eu gravei, mas eu quero ver eles primeiro falando. Fala aí, crianças. A paz do Senhor, Jardim. Meu nome é Áureo E o meu nome é Áurea. e estamos aqui para o Texto Áureo. E o texto de hoje é Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Agora vamos ver as crianças falando? Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Tchau! Bíblia Cantada. A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Larissa. E o meu nome é Pedro. Nós estamos aqui para quê, Pedro? Para mais um Bíblia Cantada! Então vamos cantar o versículo do dia. Vamos lá! 1, 2, 3 e porque para Deus nada é impossível. 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 Lucas 1:37. Glória a Deus! Glória a Deus. Tchau. Bíblia Cantada. Tio Rafa, que lindo! Você viu, tia Edna? Que textual lindo, maravilhoso. Pois é, e eles gravaram mesmo. E você, gravou, tio Rafa? Será, tia Edna? Eu gravei. Qual que é, tia Edna? Porque para Deus nada é impossível. Para... Lucas 37. 1:37. Parabéns, tia Edna. Você gravou direitinho. Pois é. E tio Rafa, olha só, a gente tira uma lição muito linda desse Muito versículo, linda. não é mesmo? Porque para Deus nada é impossível. Significa o que, tio Rafa? Significa que não importa qual seja a circunstância, não importa qual problema que a gente tenha, Deus, Ele consegue resolver todas as coisas. Não importa o tamanho que Ele vai resolver. É verdade, porque para Deus nada é impossível. nada é impossível. Lucas 1:37.
Chegou a hora da história! E hoje, crianças, nós vamos aprender uma história muito legal, sabiam? Essa história é de um homem chamado Jairo. Você já ouviu essa história, criança? Já ouviu, tia Edna? Eu já ouvi, Já tio ouviu? Rafa. É uma Será que as história muito crianças- linda. Será que as crianças já ouviram também essa historinha? Eu acredito que sim. Já, né? E ele, Jairo, tinha uma filha e ele a amava muito. Mas um belo dia ela ficou muito, mas muito doente. E ela estava tão doente, tia Edna, que parecia que ela não iria ficar boa. Que triste, tio Rafa. Jairo ficou muito, muito triste com essa situação, crianças. E aí ele não sabia o que ele poderia fazer para ajudar a filhinha dele. Ele amava demais e queria queria que ela ficasse boa logo. Nós podemos ver, crianças, como o papai Jairo ficou tão preocupado, coração apertado, de ver a sua filha doente, né? num estado assim que ele não alegre, que ela poderia estar correndo dentro da casa, gritando, brincando, e nesse momento ela tá triste, caída, cabisbaixo, na cama. Imagina, né? Ele ficou muito apertado o coração dele. Ele ficou triste. Mas olha, tio Rafa, nem tudo está perdido. Ele ouviu falar que Jesus estava naquela cidade. E aí, tio Rafa, ele pensou: quem sabe Jesus pode ajudar a minha filhinha? Então, Jairo foi procurar Jesus. E ele correu o mais rápido que ele podia para chegar até Jesus. E aí, tio Rafa, quando ele encontrou Jesus, ele se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: por favor, Jesus, você pode socorrer a minha filhinha? Por favor, venha e a cure. Mas, crianças, o desespero de Jairo era muito grande, muito grande. Ele estava tão desesperado, mas ele tinha esperança em que Jesus era o único que poderia trazer de volta a alegria para sua casa. Enquanto Jesus falava com Jairo, algumas pessoas chegaram para ele e falaram assim: Jairo, infelizmente, a sua filha já faleceu. Não precisa mais levar o mestre. Jairo, crianças, ficou muito triste ao ouvir aquilo. Ele ficou muito cabisbaixo. Mas Jesus olhou para Jairo e disse com uma voz muito calma e gentil: não tenha medo, Jairo. Apenas acredite. Depois disso, crianças, Jesus foi para a casa de Jairo, mas chegando lá, havia muitas pessoas chorando, desesperadas, porque achavam que a menininha tinha ido embora para sempre. Mas Jesus foi com Jairo e com seus discípulos para onde a menina estava deitada. Tio Rafa. E aí, ele pegou na mão da menina e disse: Talita cumi. Isso quer dizer, crianças, menininha, levante-se. As palavras de Jesus tinham um poder muito grande, crianças. Um poder que ia além do que a gente pode imaginar. Sabia o que aconteceu, crianças? Ela acordou, sentou, olhou para um lado e para o outro e tinha muitas pessoas. E as pessoas ali ficaram olhando e ficaram assustadas, mas ao mesmo tempo ficaram felizes porque o que aconteceu? O milagre aconteceu. É verdade, tio Rafa. E olha, eles não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. E eles ficaram maravilhados com tudo aquilo que aconteceu. E a menininha se levantou e começou a andar, e ela estava saudável e feliz novamente. A alegria tomou conta da casa de Jairo de novo, tio Novamente, Rafa. A tristeza, foi embora. Foi embora e transformou em grande alegria. Que história linda, né, tio Rafa? Sim, né, tia Edna? Um exemplo para nossa vida, não é Com mesmo? certeza. Assim como Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que parecia algo impossível, ele também pode realizar grandes obras na nossa vida. Confiar em Deus, tio Rafa, é como segurar na mão de uma pessoa bem forte e nunca soltar. Sabe por quê, tio Rafa?
porque Ele está sempre cuidando da gente, mesmo quando demora, mesmo quando parece muito difícil, mas Ele tem cuidado de nós. E aí, tio Rafa, no tempo certo, a sua promessa se cumprirá nas nossas vidas. Tio Rafa, você prestou atenção nessa história? Prestei. Teve uma palavra bem assim, ó, Talita Cumi. Você sabe o que quer dizer essa palavra? Não sabe, tio Rafa? Sei. Então vamos chamar uma pessoa que entende desse assunto? A paz do Senhor, Jardim. Meu nome é Ada Moriá e eu estou aqui para entrevistar o pastor. E a pergunta é: o que significa Talita Cumi? Parece coisa de comer, né? É a palavra, é a expressão que Jesus usou na casa de Jairo, com a filha de Jairo que estava morta. E Jesus disse à menina que estava morta, Talita Cumi, que é uma expressão aramaica que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. E ela se levantou. Ok? Então, Jardim, foi isso. Tchau! Pra aqui assim, ó. Ai, vai atrás. Tchau! E agora, tio Rafa, uma parte que não pode faltar na nossa aula. Você sabe qual é? Eu sei. É a hora da nossa oferta. Ofertinha. Oi, Zaqueu na área, o baixinho mais divertido de Jericó. Dinheiro? Eu gostava muito, mas de Jesus eu gostava muito mais. Só que aonde ele estava sempre tinha muita gente alta, eu não conseguia ver nada. Tinha uma árvore, eu tive uma ideia, subi que nem foguete. Eu estava observando Jesus e de repente ele olhou para mim e ele falou meu nome. E ele disse: Zaqueu, hoje a festa é na sua casa. E eu fiquei surpreso. O quê? O meu coração acelerou. Jesus na minha casa mudou tudo. Meu coração ficou leve, feliz. E eu disse: metade do meu dinheiro vou dar para os pobres. E se eu enganei alguém, vou devolver com juros. Eu ofertei com muita alegria porque Jesus me achou e me amou. E vocês, neste momento da oferta, lembre-se do baixinho aqui. Deem com o coração pulando de alegria. Jesus ama um ofertante feliz. Aqui na tela está aparecendo os meios que você pode ofertar. Tem Pix, tem a conta bancária e você também pode vir no nosso culto à noite. E temos também o nosso voto do Mil Valentes. Participe você também. Combinado? Fui! Eu tenho um Deus tão grande, maravilhoso Ele é. Sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é. Eu tenho um Deus tão grande, maravilhoso Ele é. Sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é. E quando em lutas ou provas, sempre conosco está. Nos levanta quando caímos e sua mão nos susterá. Eu tenho um Deus tão grande, maravilhoso Ele é. Sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é. E queremos agradecer a você que ofertou. E se você não conseguiu ofertar, traz à noite e também vai ter nosso momento de ofertório aqui na igreja. É verdade, tio Rafa. Muito obrigada, crianças. E agora, tio Rafa, sabe o que eu quero ver? O quê? Se essas crianças aprenderam direitinho a nossa história de hoje. Vamos para o nosso momento quiz.
E chegamos ao nosso momento quiz. Crianças, eu quero ver se vocês vão responder tudo direitinho. Então, coloca aí no chat a sua resposta que eu vou ficar de olho, hein? E vamos para a primeira pergunta. Quem foi até Jesus pedir ajuda? Letra A, Pedro. Letra B, Jairo. Ou letra C, Tomé? Tempo na tela. E você que respondeu a letra A, errou! A resposta certa é a letra B, Jairo. E vamos para a próxima pergunta. O que Jesus disse para ressuscitar a filha de Jairo? Letra A, levanta-te, menina. Letra B, eu te ordeno, venha. E letra C, acorda, menina. E quero ver a sua resposta. Tempo na tela. E você que respondeu a letra A, parabéns! Resposta certa. Levanta-te, menina. E agora, a próxima pergunta. O que as pessoas fizeram quando souberam que a filha de Jairo estava morta? Letra A, elas começaram a orar. Letra B, elas riam de Jesus. Ou a letra C, elas começaram a celebrar. Tempo na tela. E você que respondeu a letra B, acertou muito bem. Elas riam de Jesus. A próxima e última pergunta é a seguinte: o que aconteceu com a filha de Jairo depois que Jesus disse as palavras de ressurreição? Letra A, ela não ressuscitou. Letra B, ela acordou e começou a andar. Ou letra C, ela ficou deitada. Tempo na tela. E olha, crianças, se você respondeu a letra A, você errou, porque a resposta certa é a letra B. Ela acordou e começou a andar. E olha, muito bem, crianças, para vocês que responderam, e parabéns! E até o próximo. Parabéns, crianças! Vocês foram muito bem, não é mesmo, tia Rafa? Com certeza, tia Edna. Muito bom. Mas olha, eu tenho uma notícia triste para vocês. A nossa aula chegou ao fim, né, tia Já Rafa? acabou, tia Edna? Já acabou. Mas não fica triste, porque semana que vem tem Tem mais. mais. E vamos fazer nossa oração final para encerrar essa aula. Senhora, tia Edna, para terminar? Claro, vamos orar então. Senhor Jesus, nós te glorificamos, te agradecemos por essa aula, te agradecemos porque nós aprendemos, Senhor, a confiar, Pai, e ter fé em Ti. Que nós possamos, Senhor, aplicar, Senhor, isso nas nossas vidas. Pai, continue conosco, guarda cada criança, Pai. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças! E começou, crianças, mais uma leitura dos comentários. Estão preparadas? E hoje nós escolhemos alguns dos seus comentários para falar aqui. E o nosso primeiro comentário é da Franci Dalva. Ela disse que se inspira na gente e que as aulas dela saem muito boas. O Edu comentou que ele amou a aula. A Vanessa comentou que aula maravilhosa. A Alice, de Patos, Quack, quack. de Minas, ela comentou que ela amou a nossa aula. A Tainara comentou que a Ana Lívia tem amado as nossas aulas.
E disse Deus abençoe. A Lidiane, ela disse que é maravilhosa as nossas aulas. E ela diz também que ela assiste todas as semanas e que ela ama o nosso formato, que ajuda muito a dar aula para os juniores. E parabenizou os nossos vídeos. E a Josiane nos parabenizou e disse que fazemos tudo com excelência. A Janete, do Pará, ela disse que está ligadinha na aula. A Rebeca disse que ama as nossas aulas e que ajuda muito o filho dela de 2 anos e que ele também ama muito as nossas aulas. E o Heitor nos deu um oi. Oi! A Andréia disse, parabéns, a aula de vocês é muito explicativa. E a Liette comentou que gostou muito da aula. Muito obrigado por cada um dos comentários de vocês. Que Deus continue abençoando grandemente vocês. Continue comentando, porque seu comentário pode aparecer nas nossas próximas aulas. Porque senão nós ficamos muito tristes. E é isso aí, crianças. Tchau! Depois corta isso, tá, gente? Grande. E o desespero de Jaime era grande. Jaime? Jaime. Jairo. Mostra o nome. O desespero do Rafael é grande. Vamos lá. E aí, crianças, sabe o que aconteceu? Nem eu. Estamos acompanhando aqui na telinha. Isso mesmo, sejam muito bem-vindos. E nós também. Papai. E eu só vou se contrair. E crianças, nós somos professores, estamos aqui para Posso já, né? Então. Aí, o desespero de Jaime era grande. Jaime? Jaime. Jairo. Alegria para sua casa. Ai, Senhor. É difícil. Vamos lá. E depois disso, crianças, Jesus... E eu tô rindo. É difícil. As vidas, confiar no Senhor, que é o nosso Criador, e o nosso que possa nos abençoar cada dia mais. Em nome de Jesus também. Chorar de novo, né?